estudantes jurídicos, bom dia, estagiários, bom dia, mentorados. Sejam bem-vindos a mais um estágio no Papo. É a oportunidade que vocês possuem aí do outro lado da tela de acompanhar um assunto como se estivessem dentro de um escritório de advocacia, aprendendo a prática processual civil, tá bom? Então, fiquem à vontade, envie essa live aí para 2, 3 colegas do direito que querem de fato aprender esse assunto na prática. Hoje, nosso assunto é embargo de declaração, um recurso aí que deixa todo mundo de cabelo em pé na prática, inclusive quem já tem experiência com ele. Então, por isso que nós escolhemos esse tema aí tão importante também para a sua prática jurídica dentro do escritório. Então, fiquem à vontade. Já vou convidar aqui o Pedro para entrar conosco. Que a gente possa abordar esse assunto aí tão temido. E hoje vocês vão perder o medo, hein, gente? Estou aqui, estamos aqui para isso, né, Pedro? Bom dia. Bom dia, Lud. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Mais uma aulinha. Mais um encontro aqui. Acho que hoje é nosso sexto encontro. Juro que eu vou contar, mas eu acredito que é o sexto. Acho que é Já o sexto. partimos para o sexto. E assim, o assunto de hoje, ele é muito temido, inclusive por pessoas que já têm a prática, que já sabem. É um recurso que às vezes... Porque os embargos, ele não tem assim, o objetivo de alterar a sentença. Mas quando a gente começa ali a redigir, acaba... É muito difícil de conseguir separar isso. Do nada você percebe que começa já a entrar em outro objeto. Então tem que saber mesmo separar e entender a finalidade para não acontecer uma coisa ruim ao final, que é o que a gente vai abordar aqui hoje. Então, sobre o cabimento, acredito que não tenha tantas dúvidas, né, Pedro? Porque é bem tranquilo, omissão, erro, enfim. O mais difícil é identificar e conseguir separar. Eu já vi muitas pessoas fazendo ali, utilizando esse recurso, só que na hora que você vai ver, a pessoa acaba colocando tudo, a contradição, o erro, a obscuridade, dentro de uma coisa só. Tipo, ela pega uma coisa que ela acha que é erro, mas ela coloca erro, obscuridade, enfim, Na dúvida, contradição. Na dúvida põe na tudo, dúvida joga tudo, né? exatamente. O que a gente pode fazer aí? Como que você daria uma dica prática para conseguir, assim, de fato, fazer com que os embargos sejam apreciados e acolhidos para, de fato, fazer a diferença? Não somente para, vou colocar ali Uhum. só porque eu sei que cabe os Ô, Lud, embargos, mas de fato tem que ser uma peça rica, né? Em eu argumento falo, também. eu falo para os alunos também, para os estagiários, que assim, quando você vai manejar, né, o embargo de declaração, a gente volta lá naquelas aulinhas de português do colégio de interpretação de texto. Uhum. De interpretação de texto. Então, esquece o mundo jurídico aqui no momento, a técnica jurídica no momento. A finalidade dos embargos de declaração, então, o estagiário fala assim, presta atenção, o embargo de declaração é uma cartinha que você tem à disposição, que o advogado tem à disposição, ao longo de todo o processo, de Uhum. toda e qualquer decisão. Ele é um coringuinha que você tem ali, Sim. que você pode, para qual que é a finalidade dele? Qual que é a finalidade dele? Aí eu falo, a língua portuguesa é o principal instrumento que nós do direito temos para nos comunicar. E Uhum. quando essa comunicação ela não é manifestada de forma clara, objetiva num processo, você tem que falar assim, oh, peraí, não entendi. Você pode falar isso aqui de novo ou ser mais claro nisso aqui, juiz? Porque a sua decisão, o seu despacho, a sua sentença, seja lá qual for a sua manifestação, pode gerar efeitos aqui dentro do processo. Então, antes de continuar, vamos parar aqui. O que o senhor quis dizer Uhum. aqui? Ou falar assim, não, lembra que eu falei disso aqui? E
o senhor não mencionou aqui. Então, é uma questão de interpretação para trazer um esclarecimento, para deixar evidente e dar a sequência sem essa dúvida. Sem essa dúvida. Então, a primeira coisa que tem que botar na cabeça é a decisão, o despacho, a manifestação que veio do juiz. Tá claro? Você entendeu tudo? Porque a gente tem uma grande dificuldade de compreender muitas vezes, é o que a gente vê aqui fora nas redes sociais. Sim. A pessoa vai lá e escreve. Pedro acordou 6 horas da manhã, tomou café, comeu ovo, banana, pegou o carro, deixou os meninos na escola e foi para o escritório. Aí a pessoa vira e pergunta: que horas que o Pedro acordou? Mas você não leu? Não estava claro? Né? Era uma informação óbvia que estava lá, estava claro. Então, sim. A gente já está na sociedade com essa aceleração de informação todo o tempo, muito corrido. Muito corrido. E o judiciário também, ele às vezes peca e tropeça. Porque quantos processos estão lá na mesa e às vezes passa batido um pedido, um ponto importante que não foi manifestado. Há uma troca, você está falando de um processo de Rio Preto, você coloca Ribeirão Preto, Catanduva ali no meio. Né? Às vezes, até no copia e cola, você pega um trecho ali que diz respeito a um procedente, a procedência do pedido, e você julga improcedente. Então, exatamente. Né? Então, tudo isso que é algo que não diz respeito ao mérito processual em si. Diz respeito a uma interpretação, uma clareza. A primeira coisa que eu falo para o estagiário é, não é um recurso forte, potente. É uma espécie de recurso, uma cartinha, que você para o jogo. Você para o jogo, falou, antes de avançar, vamos ver o que é isso aqui. Tanto é que é um dos únicos que a gente já pode falar, né, um dos únicos assim, recursos, ou vamos colocá-lo como um recurso, tá? Uma espécie de recurso, que tem um prazo diferenciado. 5 dias. São 5 para dias. a oposição. Por quê? Exatamente isso. Então, é rapidinho, viu? Até porque ele não tem o efeito suspensivo também, né? Ele interrompe o prazo para outros, porque às vezes você fala assim, nossa, cabe embargos, mas também cabe um agravo ou uma apelação. E agora? O que eu faço, né? Tem como fazer os dois, porque interrompe o prazo para o recurso. Mas é uma análise, igual você falou, de encontrar ali de fato alguma coisa que tenha o cabimento. Porque fazer por fazer também pode gerar ali uma multa de 2%, 2% do valor. Acho que é 2% do valor da causa, né? Exatamente. Então é uma coisa que também tem que se pensar. E mais uma vez a gente volta a falar sobre a decisão ser, assim, claro, do advogado, mas ao mesmo tempo deve ser apoiada pelo cliente, porque pode trazer um prejuízo financeiro para ele. Então é uma coisa que tem que ser muito bem analisada. E por mais que não a gente fale que não tem alteração da sentença em si, pode ocorrer ali uma alteração. E se acontecer essa alteração, o que acontece dentro do processo? O que acontece depois que esses embargos são ali feitos dentro do processo? A parte contrária sempre responde, não responde, o juiz já pode decidir de ofício, como que fica? Isso é legal também, porque às vezes gera uma bagunça na cabeça do estagiário, né? A questão do contraditório. Eu estou no universo recursal, né? Opus embargo de declaração, outra parte vai se manifestar. Em regra, não. Em regra, outra parte não vai se manifestar, porque é uma comunicação direta que você está fazendo para o juízo, trazer um esclarecimento. Basicamente isso, uma questão interpretativa, ou faltou algo ali. Mas acontece que, e é até frequente, que às vezes o juiz esqueceu de se manifestar, ou vai trazer uma clareza sobre determinado ponto, que aí a doutrina chama de efeito infringente. Aí, o resultado, né, do julgamento desses embargos pode sim trazer uma alteração lá, no caso, na sentença, né, ou numa outra decisão do juiz. Aí o juiz sim abre para outra parte se manifestar. No prazo de 5 dias também. Então, quando, né, o resultado do julgamento desse agravo puder trazer uma alteração na própria decisão,
aí que diz respeito ao próprio direito material, por exemplo, Sim. aí abre para a parte contrária. Mas se for um caso, colocar uma correção de erro material no processo lá, né? Trocou o nome das partes, era Pedro colocou João, Uhum. era, né, Rio Preto colocou Catanduva, essas coisas, aí o juiz não vai abrir para outra parte, porque Sim. não tem assim, potência para trazer alteração na decisão. Agora, E em eu já outros casos, vi. um que eu vou dar exemplo aqui, o juiz abriu para outra parte se manifestar, porque sim, no caso de uma omissão, que o juiz, suprindo essa omissão, pode trazer um resultado que vai afetar a outra parte, não só uma questão interpretativa. E eu já vi casos assim, que além de afetar a outra parte, alterar alguma coisa na sentença, a outra parte já tinha feito um recurso. Então, assim, já dá aquela bagunçada. Às vezes, Já é, a gente pensa assim, no embargos, ele tem sim uma natureza de recurso, mas ao mesmo tempo não existe o duplo grau, porque ele não vai para outro isso, órgão, não verdade. vai para o tribunal, é o próprio juiz que analisa. Por isso que às vezes a É, gente acha que é tão difícil dar certo, né? Porque você fala, é, nossa, fiz aqui e é a mesma pessoa que vai apreciar, acaba fugindo um pouco do que a gente aprende da natureza recursal. Mas aí isso. é mais uma ferramenta processual que, dependendo da forma que ela for acolhida, pode bagunçar. Porque se a É, pessoa ali saiu a sentença, ela já fez um recurso e depois fez um recurso ali num prazo até menor e depois veio ali os embargos e esse embargos alterou alguma coisa na sentença, aquele recurso pode estar prejudicado, né? Que aquela primeira é, pessoa ali apelou, agravou, enfim, vai depender da matéria processual e do momento. Mas é. isso já traz assim, uma coisa que a gente só vê na prática. A gente fala assim Uhum. nos embargos na teoria, o embargo é para isso e aquilo, prazo de 5 dias, conta de tal data e acabou. E É, essa bagunça, como que administra? A pessoa que teve ali o seu recurso prejudicado vai ter um prazo para fazer outro recurso? Ou ela pode somente fazer uma petição ali, alterando alguns argumentos que ela colocou? Isso já traz um pouco de medo, né, na já. prática. E aí, eu só vou pegar um ponto que você comentou aqui, que é o próprio juiz que deu a decisão, a sentença que foi embargada, ele que vai decidir. Então, muitas vezes, na falta de experiência, que né, o estagiário, o advogado assim, recém-formado, não está muito acostumado com uma linguagem jurídica da decisão, e por não estar familiarizado, não tem essa intimidade, ele faz uma interpretação equivocada e acha que é motivo de embargo de declaração. Uhum, Então, é aqui, então você vai pesquisando, por isso que a pesquisa, isso é uma live que a gente tem que fazer aqui também, viu, de falar uhum, sobre formas como pesquisar uhum, jurisprudência, usar o banco de sentenças, porque ali você já pega e fala assim, será que isso aqui é um caso de embargo de declaração? Será que o juiz uhum, foi omisso? Será que ele foi contraditório? Eu posso considerar isso aqui um erro material ou não? Então, sim, é muito importante um olhar mais experiente. Às vezes você tem um pouco de dúvida, você passa aquela decisão para um colega advogado e fala, você está entendendo a mesma coisa que eu? Está vendo como é uma questão de interpretação? é, Você está entendendo alguma coisa? Você está entendendo a mesma coisa que eu? Ou eu que estou viajando aqui o juiz está certo? uhum, Ele falou tudo. Porque aí corre aquele risco. Você manda embaixo de declaração, o próprio juiz já fala assim, nossa, mas eu fui tão óbvio nisso, qual que é a dúvida dele, né? é, Tá lá, né? Tá escrito. Então, uhum, essa falta de intimidade com a linguagem, muitas vezes, faz com que o advogado inexperiente atravesse ali um embaixo de declaração totalmente infundado. Fala, uhum, não, mas, né? Então, isso é muito importante também. E você falou no começo, né? É muito comum. Joga embaixo de declaração e fala para suprir omissão, obscuridade, contradição, erro material. É uhum. muito importante você deixar bem claro para o juiz e apontar o que você quer fazer embaixo de declaração. Porque o juiz não está te vendo como um inimigo. Não, Não está te vendo. E, exatamente. na verdade, é ótimo que você está fazendo isso, porque, como eu falei, são muitos processos, às vezes alguma coisa na mão do juiz passa batido mesmo, que é muito frequente, talvez aí entre omissão, obscuridade, contradição e erro material, omissão seja os casos mais frequentes. Sim. Que é a omissão? É deixar de se manifestar sobre algo relevante, algum pedido ou algum ponto relevante do processo, que daí o juiz não se manifestou. Então você faz é como se fosse uma lembrança para ele. Então, Uhum. para tudo, juiz, ó, né, devido à vênia,
Uhum. Foi mencionado lá, foi pedido lá isso, e né, danos morais pode colocar. E eu já Lógico, vi assim, às são vezes a questões gente danos tem materiais. mania durante o processo, quando não está ali dentro de uma possibilidade de recurso, resolver algumas situações por meio de uma petição de juntados, uma manifestação simples. Uhum. E eu já vi algumas pessoas fazendo isso dentro dos embargos. Pegar ali, na Aham. verdade, alguma coisa que aconteceu, um erro, obscuridade, enfim, e contradição, e ao invés de fazer a peça dos embargos, o recurso, ela faz uma petição de juntada, manifestando só ali uma petiçãozinha simples, manifestando sobre aquilo. E aí acaba, tipo, já decorrendo o prazo dos embargos, o juiz não entende aquele tipo de É. ferramenta que o advogado utilizou, e isso Aham. prejudica, porque acaba ficando daquela forma. E aí a É. pessoa vai pegar o quê? Vai pegar essa matéria e apreciar em sede de recurso? Uma coisa que era para ser embargos, ela fez uma petição só de manifestação ali? Então, É. é uma questão muito delicada de interpretação mesmo. E quando bate a dúvida, é igual você falou, utilizar a ferramenta de pesquisa e até mesmo apoio de algum colega. Sim, é Porque importante. É. faz muita diferença. Às vezes você fala assim, nossa, tô aqui de cara com uma coisa que até mesmo tenho prática, mas o que, que eu faço? Será que eu posso É. pedir ajuda? Será que eu posso mandar isso daqui para algum colega? E é muito bacana, porque às vezes a pessoa vai advogar sozinha a vida inteira, ela não quer ter uma parceria, uma sociedade. Mas isso não significa que ela não possa tirar dúvida com outras pessoas, inclusive com a gente, né? Eu Uhum. tenho bastante pessoas que enviam dúvidas aí sobre a prática civil também, por conta disso. Fala, nossa, mas olha aqui o que aconteceu comigo, olha aqui o que aconteceu com o meu recurso, olha aqui o que aconteceu com a minha petição. Então é super tranquilo isso de acontecer. E assim, uma coisa que eu queria até comentar hoje aqui é o seguinte: por que, que eles são tão difíceis de dar certo, né? Os embargos. É realmente porque não tem cabimento, a pessoa quer forçar ali, ou é porque a pessoa apresenta isso de uma maneira equivocada? Qual que é o maior X da questão dos embargos na prática? Por que, que às vezes a gente fala, meu Deus, parece que é tão difícil, parece que nenhum dá certo. É. São alguns fatores aí. Ele pode até ser manejado estrategicamente para ganhar um prazo, né, para dar uma Uhum, empurrada ali. E também, eu acho que muitas vezes é a questão de estar na mão do próprio juiz que deu a decisão. Então, ó, eu estou dando essa decisão, para mim ela está clara. uhum, Aí o advogado fala que não está. Então, depende, é o que você falou, depende muito como você coloca, tem que ser bem construído, bem claro. Se você está uhum, questionando a clareza, né, uma obscuridade, algum erro material, você tem que ser bem claro, bem assertivo no que você quer. Geralmente, uma petição, geralmente, tá, uma petição curta, exatamente no ponto que você quer que o juiz sim, preste atenção. E você está sendo respeitoso com ele. Mas aí é a história de interpretação. O juiz fala, olha, não há que esclarecer, está bem fundamentada. Agora, como eu falei, é muito comum casos, né, em que os embargos são acolhidos de omissão, porque daí o juiz realmente não tem que uhum, falar sobre a sua argumentação, porque não está presente, porque faltou esse elemento ali na sim, decisão. Algo que estava constante ali no processo, que era matéria a ser decidida e não foi. uhum, Aí não tem que fazer. Agora, quando versa sobre a interpretação, que às vezes o recurso é manejado nesse sentido, a pessoa uhum, fala assim, deixa eu ver se eu entendi direito. Deixa eu ver se é isso mesmo, sabe? Então, assim, aí acaba não tendo cabimento mesmo. Então, eu acho uhum, que tem, assim, a questão da utilização do recurso, né, para que ele tenha, assim, o provimento, para que ele seja acolhido, né? Você tem que jogar com a boa fé e ser sincero ali. uhum, Agora, jogar, assim, será que foi isso mesmo? Você fala assim, foi isso mesmo. uhum, Então, não é o momento de falar, será que foi isso? Foi isso. É isso mesmo que você leu. sim, Então, não tem o que fazer. Eu acho que é muito. É aquilo que você falou. Troca uma ideia, às vezes, com um advogado colega.
né, procure em banco de sentença, ali, procure julgados para ver o cabimento dessa hipótese que você está pensando. Né? Porque você pode entrar com embargo de declaração em cima de embargo de declaração. Você pode, às vezes, o embargo de declaração não foi suficiente, você manda outro. Vai chegar uma hora que o juiz fala, opa, esse cara aqui está procrastinando. Está procrastinando. Aí E a multa também pode aumentar. E a multa vai estar aumentando. Vai estar aumentando, porque cabe embargos, porque é um instrumento exatamente daquilo. De boa fé mesmo. Olha, não entendi. Faltou. Comunicação, é como se a gente estivesse batendo lá na Comunicação. porta do juiz, falando, ó, Isso. tem alguma coisa aqui que tá faltando, ou tá... O próprio nome fala, né? De declaração. Então, ele é declaratório. Declare sobre isso. Sim. Só, então, opa, antes de avançar, porque suspende os prazos, né? Os outros recursos. Opa, antes de avançar, vamos declarar isso aqui, deixar isso aqui claro, né? Declarar, tornar claro. Essa é a ideia. Mas, muitas vezes, já está claro e você quer, parece que reafirmar. Então, o senhor tem certeza que disse isso? Sim, eu disse isso. Pronto. E como a gente sempre fala aqui, essa questão do advogado ser o primeiro juiz da causa, eu acho que a gente tem que ter, assim, eu prezo muito pelo filtro em tudo que eu vou fazer dentro de um processo ou também na esfera extrajudicial. Porque você fala, meu Deus, por que eu vou utilizar uma ferramenta que dá ali uma bagunçada no processo, que às vezes o cliente ele vai entrar no processo, ele não vai entender aquilo. Não entende, E você fala, não, vou fazer por fazer, não, vou fazer para ganhar prazo. Ganhar prazo do quê? Se for por um recurso que você já viu ali a possibilidade, já viu o cabimento, a matéria que você vai interpor algum tipo de recurso, por que não fazer já? O prazo dos embarques são 5 dias, o recurso são 15 dias úteis. Então, eu acredito que utilizar isso como estratégia de prazo é uma utilização muito ruim para essa ferramenta. Você acaba tentando dar outro caminho e o juiz vai perceber. Ele vai notar e você vai acabar sendo um advogado, o charlatão, e interpretado como uma pessoa que não sabe utilizar a ferramenta processual. Então, não seja esse tipo de profissional que fica tentando ganhar algum prazo ali a mais só por ganhar. Que, na verdade, se você já tem 15 dias úteis para fazer, aproveitem aí essa questão que existe dentro do processo civil, de serem dias úteis, de contar dessa maneira, mas mesmo assim a gente vê muita gente na prática, eu já via, inclusive, colegas falando, não, vou usar isso só para ganhar um prazinho aí vem a multa depois e quem paga essa multa é o cliente. Aqui, ó, de um caso que eu peguei, só para ilustrar, que é bem frequente, que é a oposição de embargos, né, contra a sentença, que é omissa no tocante à questão da justiça gratuita. Entendi. Por que é frequente? Porque a justiça gratuita, então só para o pessoal entender, muitas vezes no curso do processo ali inicialmente, ela é questionada. Sim. Tem, não tem? Fica lutando, se vai, não tem, vai, agrava, tal. Chega na sentença, o juiz talvez não lembre o que aconteceu. Quem tem benefício da justiça gratuita aqui mesmo? Né? O autor porque ou o isso réu? influencia na sucumbência, né? Isso, exatamente. Aí aqui, nesse caso, teve a oposição de embargo de declaração. Vou rapidamente aqui só dar uma passada para mostrar para vocês. Que o juiz, ele na sentença, tá, foi procedente e ele condenou, deixa eu só pegar aqui, ó, o juiz condenou o embargante sem, contudo, fazer menção da inexigibilidade da cobrança dos honorários de sucumbência. Então, ao condenar o embargante ao pagamento dos custos processuais, deixou de mencionar sua condição de beneficiário da justiça gratuita, o que torna inexigível a cobrança. Então, fez a condenação, mas não fez a observação de que fez a condenação, aí o juiz geralmente faz a ressalva de que não poderá ser executado em razão do benefício da justiça gratuita. E não teve essa ressalva. E aí, o que ele fez? Pôs embargo exatamente para
constar na sentença exatamente isso. Uhum. E na mesma sentença, aconteceu que o embargado, ele foi sucumbente, a sentença deixou de constar a condenação em honorários e sucumbência em referente ao valor do embargado. Então Uhum. foram duas omissões aqui. Sim, Duas omissões que dizem respeito à justiça gratuita. À justiça sim. gratuita. Então, nesse caso aqui, como tem uma omissão que diz respeito à condenação em honorário de sucumbência da outra parte, o juiz deu um despacho falando exatamente o seguinte: veja, nos termos do parágrafo 2º do 1023, manifeste-se a parte contrária no prazo de 5 dias. Então, por que fez essa manifestação abriu para outra parte? Porque aqui vai ter efeito infringente, que Uhum. vai condenar, que ele vai constar ali, então, vai suprir essa omissão, constando a condenação da outra parte honorários. Então já muda muita Aí a coisa outra ali. parte tem que vir falar. Então, só para ilustrar, veja, um caso simples e muito recorrente. É o que ocorre. Uhum. Eu falo assim, opa, o juiz não falou da justiça gratuita. Como eu falei, pode gerar uma certa confusão. São muitos processos. Quem ali é beneficiário, quem não é beneficiário, foi discutido ali, foi agravo, voltou Às para vezes uma... nem a gente lembra assim, né? A que finaliza Exato, um às vezes. processo, fala, nossa, será que essa parte aqui, será que eu vou ter sucumbência? O advogado já pensa assim, né? E aí É, vai lá no começo, nas primeiras decisões, para ver como que ficou essa questão da justiça isso. gratuita. Tem gente que comete o erro de só ver ali naquele primeiro despacho do É, juiz se concedeu ou não. Aí vê ali, só que no meio do processo alterou essa condição. é. Gente, qualquer processo hoje, por mais simples que seja, tem ali no mínimo umas 200 páginas. Uhum. Então, você vai pegar ali uma coisa na primeira decisão e não vai olhar mais. E se alterou isso? Tem É, advogado que tenta atacar isso no meio do processo, falando que a parte teve alteração na sua condição financeira e aí o juiz revoga, né? é, A justiça gratuita tem advogado que usa isso pensando na sucumbência ao final. Então, esse detalhe no processo inteiro é muito importante, por mais que seja muito cansativo, é o nosso sim, papel de olhar e prestar muita atenção. Então, é, o que fica hoje é essa questão de entender a ferramenta mesmo, no sentido de interpretar, de pegar aquilo e interpretar. Ah, Lud, mas eu estou corrigindo o trabalho do juiz? Sim, a gente, querendo ou não, está corrigindo, porque isso poderia estar acontecendo com a gente, acontece também. Então, é uma ferramenta para ser utilizada, mas se tem dúvida se é ou não, compartilhe isso com um colega, compartilhe isso com a gente, porque na maioria das vezes que aparece essa dúvida muito grande, essa distância para saber se tem cabimento ou não, não tem cabimento, né? Não, é. ele acaba sendo ali uma bagunça. Você pega um motivo e coloca em todos os verbos ali dentro dos cabimentos e vira mais uma bagunça dentro do processo. Então, utilizem quando deve ser utilizado, procurem entender isso por meio do banco de sentença. Ontem eu publiquei um vídeo aqui para quem tem acesso a qualquer TJ aí, porque não tem só TJSP, tem de vários outros estados. O banco de sentença é muito fácil de encontrar e de Uhum. filtrar isso, até mesmo para você ver como aquilo é apreciado por aquele juiz. Se É. ele. E até pegar modelo, nada impede de você pegar um modelo ali de outro advogado, utilizar uma parte e colocar ali como uma maneira objetiva. Pare de utilizar embargos de declaração como recurso de apelação e fazer com que aquilo fique gigantesco, que Uhum. na hora que o juiz olha, já fala, já tá querendo protelar É. aqui, já tá querendo modificar coisa que não é por meio de embargos. Uhum. Muito cuidado com essa ferramenta, gente. É um recurso é, que é chato, mas ao mesmo tempo ele está ali para ajudar a gente só na questão de corrigir algumas coisinhas e deixar tudo nos eixos para continuar o processo. Então a dica de hoje é essa, para vocês conseguirem utilizar da maneira correta e com sabedoria, porque se isso chegar no bolso do seu cliente, pode ser que a sua advocacia vire um inferno, né? Uhum.
Falando Então, em bolsa, só, acho que é algo que a gente não mencionou, né? Não tem custas. uhum, Tá? Então é algo que assim não tem custas, facilita um pouco, isso. mas pode trazer consequências ali. Então, realmente, é uma cartinha ali importante que você tem, mas tem que ser bem utilizado. Não é para ficar enchendo o saco do juízo, Uhum. não. É bem para ser assertivo, pontual e resolver trazer uma clareza. Utilizem essas ferramentas com sabedoria. Mais uma vez, nós passamos por um encontro de estágio no papo. Quem é inscrito depois recebe aí o link do vídeo no YouTube para vocês poderem acompanharem do início ao fim todo esse tema e de fato entenderem essa ferramenta. Vou tentar pegar algum modelo aí de embargos e de sentenças também para vocês interpretarem e conseguirem mais uma vez visualizar a prática É, dentro desse assunto, que é muito é, importante. exatamente, porque na hora que sai a sentença, você tem que lembrar o que aconteceu lá atrás ou no curso do processo para saber se de repente ela foi contraditória, se está faltando algo. Então, a importância da prática de navegar lá no SAGE, né? E puxar lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Opa, ele não falou disso daqui. Então já tem um elemento Exatamente. para embargar. E aí você então, tem que ter aquilo que a gente fala, intimidade, né? Conhecer o processo, brincar com o processo ali, porque É, ele quer te falar algo, né? Só você estar disposto a ouvir e interpretar, né? exatamente isso. Então, se vocês ficarem com qualquer dúvida, gente, pode mandar para mim, pode enviar para o Pedro também, pelo direct, pelo e-mail que a gente envia depois, porque de fato é para vocês se sentirem em um estágio e por isso que a gente tenta sempre conseguir assim mandar o material para vocês visualizarem tudo isso. Eu espero que tenha sido de bom proveito para todo mundo. E quarta-feira que vem estaremos aqui novamente com mais um tema aí polêmico e sempre com foco na prática para vocês perderem aí qualquer insegurança dentro dos atos da vida prática. É isso aí, Lud. E lembrar, né, assim, qual que é o nosso objetivo aqui, o que a gente visualiza com esse estágio, né, no papo que a gente vem fazendo há 6 encontros já. Não tem forma melhor para você aprender o direito que na prática. Mas também a prática por si só não adianta ser sozinho ali no computador. Então é o que a gente fala, né, assim, o nosso lema, qual que é, né? Nada melhor que um advogado, né, uma advogada que quer ensinar com o estagiário que quer aprender. A fórmula secreta para você deslanchar é isso. Alguém É que quer isso. te ensinar e você que quer aprender no ambiente onde o processo acontece, que é Exatamente. o estágio. Então a gente tenta ao máximo simular isso, entregar para vocês aquilo que não é uma leitura de código, não é uma Não. leitura de doutrina, é assim, cara, é a prática. Como a gente dá as dicas para os estagiários, né? Como a Sim. gente orienta eles para que eles tenham sucesso. Uhum. Então, esse é o nosso caminho aqui no sexto encontro. Nosso No próximo lema. encontro, Lúcia, a gente vai ter que marcar qual que é. Eu É, chuto que esse é o sexto então também, vai mas no ficar próximo a feio gente já já, né? coloca lá, hashtag sétimo Verdade. Vocês que acompanharam, estágio já no vou papo. subir agora. Deixa lá seu comentário, seu feedback, é muito importante para nós. E até semana que vem, Pedro. Até semana que vem, galera. Foi um prazer mais uma vez estar com todos vocês. Valeu, Até Lud. mais, até Muito semana que obrigado. vem. Pessoal, um grande abraço. Bom dia a todos. Tchau, tchau.